Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Temer quer que inquérito sobre portos seja arquivado. A investigação apura pagamento de propina na edição do texto. O governo recorre pela 4ª vez para ter Cristiane Brasil do PTB no Ministério do Trabalho. A filha de Roberto Jefferson está impedida de assumir a pasta desde o começo do mês. Morte do ministro Teori Zavascki completa um ano. A investigação ainda não foi concluída. FAB deve apresentar relatório na segunda-feira. Réu na Lava Jato, o ex-presidente Fernando Collor diz que vai ser candidato novamente ao Planalto. Caixa Econômica Federal aprova novo estatuto e agora limita as indicações políticas para os cargos de direção. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. 3 pessoas morreram no estado de São Paulo por reação à vacina da febre amarela e outros 6 casos estão sendo investigados. 2 mortes foram aqui na capital paulista. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo revelou que, ao todo, 6 mortes foram notificadas como consequência da vacina. Uma delas já foi descartada, mas outras 3 seguem em investigação. Os 2 casos confirmados teriam ocorrido por baixa imunidade das pessoas. Quem acaba de ser vacinado pode apresentar reações adversas como dores de cabeça, no corpo, febre, mas esses sintomas desaparecem no máximo em 10 dias. Isso acontece para poucas pessoas, entre 2 a 5% dos vacinados. Já efeitos graves são bem mais raros, mas estão previstos na literatura médica. A estimativa é que a proporção de quem desenvolve a febre amarela de forma extrema a partir da vacina e corre o risco de morrer é de 1 caso para cada 400 mil pessoas. Não é uma vacina assustadora, é uma vacina muito segura, usada há muitos anos, milhares de doses no mundo todo já foram feitas. Esse é um caso excepcional, raro. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações explica que a vacina da febre amarela é a única com vírus atenuado a apresentar esse risco, mas argumenta que em 70 anos da criação dela e diante do perigo da doença em si, a vacina é altamente importante e esses não foram os primeiros casos de óbito em decorrência da imunização. Nas últimas 2 décadas que a gente tem visto, primeiro, a febre amarela se expandir novamente e uma vacinação com um número maior de pessoas, né, milhões de pessoas aqui no Brasil recebendo a vacina, estatisticamente está dentro do esperado a ocorrência desses eventos adversos graves. Então, assim, fez a vacina, teve um quadro de febre, mal-estar persistente, ela deve procurar avaliação médica. A vacina é recomendada para pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. Uma gripe não é contraindicação. Apenas quem tem doenças autoimunes, como lúpus ou do timo, ou imunodeficiências, como HIV não controlado ou quem está em tratamento de câncer. Já quem tem mais de 60 anos, por medida de segurança, deve passar pelo médico para avaliar como está o sistema imunológico e se a vacina representa algum risco. Grávidas e lactantes também não devem ser imunizadas. Repelente, calças e blusas com manga longa e mosquiteiros ajudam na proteção à doença, além de evitar locais de mata. E um novo balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde aponta que são 81 os casos confirmados de febre amarela no estado de São Paulo, sendo 41 em Mairiporã, com 36 mortes. Muitas pessoas passam a noite nas filas dos postos de saúde para garantir a dose da vacina contra a febre amarela. Mas hoje, a espera em unidades da Zona Leste foi em vão. A Silvane e as vizinhas levaram cadeiras para conseguir o mínimo de conforto enquanto esperavam. Eu cheguei aqui, era 5 horas, mas assim, já tinha muita gente, disse que a noite inteira, né? Quem que vai tomar a vacina hoje? Minhas filhas. E eu vou viajar dia 2 e eu falei, tem que dar nelas, porque eu vou pro sítio, não tem que dar. Antes das 6 horas da manhã, os seguranças já avisavam que não tinha vacina. Já foi avisado para ele que não tem vacina. Mesmo sem a certeza da vacinação, as pessoas continuaram esperando. A gente tem que esperar para ver, né? Aí vamos ver se vai chegar a vacina ou se vai ter que ir embora. Enfrentar longas filas parece que já é a rotina da população da Zona Leste. Esse quarteirão aqui na Avenida Ragué Bischoff fica na lateral de uma unidade básica de saúde. A fila dobra a esquina, sobe a rua Fortim do Descalvado e não dá para enxergar onde ela termina.
Assim têm sido os dias na UBS Parque Boa Esperança. A muvuca é boa para a Rosana, que começou a vender bolos e salgados para quem espera. Hoje é a segunda vez que nós veio. A primeira vez nós lucrou R$71. E à noite talvez nós vai voltar. Era tanta gente que a Polícia Militar foi acionada para evitar confusão. Mesmo antes da abertura, teve tumulto no portão de entrada. Cheguei 9 horas da noite. 9 horas da noite ontem. Estou com as duas crianças e minha esposa aí, criança de 2 anos e de 6 anos. Fiquei a noite toda aí, agora de manhã falaram que não tem. Na fila, cada um se virava como podia. Os amigos e a família da Elisângela também chegaram ontem, antes das 10 da noite. Mas o mais difícil foi saber de manhã que não havia previsão de começar a vacinação, porque as doses tinham acabado ainda ontem. Passamos frio, tomamos chuva e estamos aqui aguardando agora pelo menos um parecer, porque... Foi como eu falei, a informação é tudo e eles não estão passando a informação certa. Eles não estão sabendo organizar lá na frente. Isso que é um pouco revoltante. Sobre as grandes filas nas unidades de saúde, a Secretaria Municipal reitera que a campanha tem como público-alvo todos os distritos da Zona Norte, 3 da Zona Sul e na Zona Oeste apenas os moradores da Raposo Tavares. O texto diz ainda que outros locais deverão ser incluídos na campanha nos próximos meses. Hoje, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades do Estado de São Paulo e da Prefeitura na distribuição da vacina. Foi uma resposta a um pedido de uma pessoa que tentou se vacinar no bairro do Bexiga, região central, e alega que a vacinação está ocorrendo de forma ofensiva. A Caixa Econômica Federal aprovou o novo estatuto e agora limita as indicações políticas para os cargos. O documento foi baseado na nova lei das estatais, aprovada no ano passado pelo Congresso. A partir de agora, o Conselho de Administração da Caixa poderá demitir os executivos. E o Banco Central terá que aprovar os novos dirigentes. Antes, a nomeação era do presidente da República por indicação do Ministério da Fazenda, em consenso com o Conselho de Administração. De acordo com a Caixa, os critérios para a seleção devem incluir o uso de consultoria especializada em recrutamento e executivos. A mudança acontece na semana em que o governo afastou 4 vice-presidentes do banco por suspeita de envolvimento em casos de corrupção. O Ministério Público Federal chegou a pedir uma vez o afastamento dos dirigentes, mas o presidente Temer resistia. Ele só cedeu à pressão após os procuradores alertarem que ele poderia ser responsabilizado caso os vice-presidentes não deixassem os cargos. A resistência do Planalto era porque os dirigentes que agora foram afastados eram indicações políticas. Das 12 vice-presidências da Caixa, 11 são ocupadas por 7 partidos, entre eles PP, PMDB, PR e PRB. Agora, em tese, a indicação passará a ser técnica e não mais terá influência partidária. Desta forma, os partidos aliados ao governo perdem espaço que hoje tem no banco. E o Planalto já foi alertado de que as mudanças podem representar o fim da possibilidade da reforma da Previdência ser aprovada no Congresso. Para a matéria ser aprovada, são necessários 308 votos de deputados. Parte da base tem receio em votar a reforma da Previdência por ser um ano eleitoral e muitos parlamentares considerarem o texto impopular. A primeira votação está marcada para o dia 19 de fevereiro, na Câmara. Morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, completa 1 ano sem que as investigações esclareçam a causa para a queda do avião. A Força Aérea Brasileira deve apresentar um relatório na segunda-feira. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, deve se pronunciar sobre os fatores que contribuíram para a causa do acidente. A Polícia Federal também não concluiu o inquérito. Na semana passada, o delegado responsável pela investigação esteve com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para falar sobre o caso. Até agora, as investigações descartam ato intencional. A hipótese de falha humana é a linha principal das apurações. O avião que transportava Teori Zavascki caiu em Paraty, no litoral sul do Rio. Além do ministro, 4 pessoas que estavam a bordo morreram.
o empresário dono do avião Carlos Alberto Filgueiras, o piloto Osmar Rodrigues, a massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, Maria Hilda Panas. O presidente Michel Temer pede ao Supremo Tribunal Federal arquivamento do inquérito que apura irregularidades na edição de decreto dos portos. A defesa protocolou o pedido hoje e argumenta que as alegações expostas nos autos sobre o presidente estão contaminadas por inverdades e distorções da realidade em detrimento de seu governo, de sua honra pessoal e da estabilidade das instituições. Ontem, os advogados entregaram as respostas do PMDBista ao questionário elaborado pela Polícia Federal. Os investigadores querem saber se Temer ou aliados dele receberam dinheiro para beneficiar a Rodrimar, empresa que atua no Porto de Santos. O decreto foi assinado em maio do ano passado. O presidente negou que tenha havido contrapartida na edição do decreto e criticou algumas das perguntas formuladas pelo delegado da Polícia Federal. Neste inquérito, além de Temer, são investigados Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi, e os amigos do presidente, o coronel João Batista Lima Filho e o ex-assessor José Yunes. Eles também negam as acusações. Agora cabe ao relator, ministro Luiz Roberto Barroso, decidir sobre o pedido de arquivamento. A preocupação do Planalto é que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresente uma nova denúncia com base nesta investigação. Outras duas já foram arquivadas por aliados na Câmara dos Deputados. E o governo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para dar posse a Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho. A posse da deputada Cristiane Brasil estava marcada para o dia 9 de janeiro, mas foi suspensa por uma decisão judicial do Rio de Janeiro. Desde então, o governo trava uma batalha de liminares para reverter a situação. Este recurso ao STJ foi a quarta tentativa do Planalto para ter a parlamentar, que é filha de Roberto Jefferson, no Ministério do Trabalho. Todos os anteriores foram negados. Cristiane Brasil tem 2 processos na área trabalhista com ex-motoristas que alegam ter trabalhado sem carteira assinada e em jornada excessiva. Em uma das ações, ela foi condenada a pagar R$60 mil. Como parte do valor ainda não foi pago, a deputada teve o nome incluído no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Em outro processo, Cristiane fechou um acordo de R$14 mil. Parte do pagamento foi feita através da conta bancária de uma assessora da deputada. A parlamentar nega qualquer irregularidade. Motorista que invadiu o calçadão em Copacabana e atropelou 18 pessoas escondeu que tinha epilepsia ao renovar a carteira de habilitação. Um bebê morreu e 17 pessoas ficaram feridas. 8 permanecem internadas. Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, disse que teve um ataque epilético ao volante e por isso perdeu o controle do carro. No veículo foram encontrados remédios para o tratamento da doença. Uma mulher que estava ao lado do motorista confirmou a versão de que ele desmaiou depois de passar mal. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite de ontem. Um carro preto invadiu o calçadão em Copacabana e só parou na areia. 18 pessoas foram atropeladas. Entre elas, um bebê de 8 meses que morreu. 9 vítimas tiveram ferimentos graves. Exames apontam que o motorista não ingeriu bebida alcoólica e não usou drogas. Pelo Código de Trânsito, pessoas com epilepsia podem dirigir, mas são obrigadas a informar ao Detran a existência da doença. Também é preciso passar por uma avaliação neurológica e o exame médico tem validade menor. Embora tenha omitido o problema de saúde, como Antônio Anaquim não fugiu do local do acidente, ele deve responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, já está preso em Curitiba. Cabral desembarcou na capital paranaense ontem à noite. Hoje de manhã, ele passou por exame de corpo de delito antes de ser levado para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A transferência de Cabral foi pedida pelo Ministério Público Federal, que argumentou que ele estaria recebendo regalias dentro da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na capital fluminense. A suspeita é que o presídio tenha sido reformado para, por exemplo, abrigar uma academia e uma videoteca, além de permitir a entrada de visitas fora dos horários padrão.
O Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma nova perícia no sistema de câmeras da cadeia de Benfica. A conclusão é que pode ter havido interferência humana na gravação das imagens do dia em que o ex-governador Antony Garotinho, do PR, relatou ter sido agredido. Segundo os peritos, 3 câmeras foram desligadas e uma teve a imagem congelada, o que impede concluir se Garotinho se autoflagelou. O senador Fernando Collor, do PTC, anunciou que é pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano. Porque hoje a minha decisão foi tomada. Sou sim pré-candidato à presidência. O anúncio foi feito na cidade de Arapiraca, agreste de Alagoas. Collor foi eleito presidente em 1989, na primeira eleição direta, após o fim da ditadura militar. Ele renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992, pouco antes da votação de seu processo de impeachment no Senado. Anos depois, foi absolvido no Supremo. Collor foi eleito senador em 2006 e reeleito em 2014. No ano passado, o parlamentar se tornou réu na Lava Jato sob a acusação de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro referentes a desvios na BR Distribuidora. O consórcio liderado pela CCR ganhou o leilão de concessão das linhas 5 Lilás e 17 Ouro. Em protesto, ontem, os metroviários paralisaram as linhas. Apenas a Amarela, que já pertence à iniciativa privada, não aderiu. Hoje o metrô voltou a funcionar normalmente. Martelo batido. Por R$ 553 milhões e 880 mil reais, quem vai operar as linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô será o consórcio Via Mobilidade, formado pelas empresas CCR e a Ruas Invest. As duas fazem parte do grupo Via 4, que já administra a linha 4 Amarela. O valor que será pago ao governo do estado é 185% maior que o lance mínimo, de cerca de 194 milhões. Apenas 2 grupos fizeram propostas. O consórcio perdedor tinha integrantes de uma empresa sul-coreana. O leilão da operação das 2 linhas do metrô foi o principal motivo para a greve dos metroviários que aconteceu ontem aqui em São Paulo. A categoria questionava o valor mínimo exigido pelo Estado e dizia que a licitação tinha cartas marcadas e que a CCR ganharia a concessão. Durante a paralisação que afetou parcialmente as linhas do metrô e prejudicou milhares de pessoas, uma liminar suspendeu o leilão. No início da noite, o governo conseguiu reverter a decisão em segunda instância. Hoje, durante o pregão que aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo, o Sindicato dos Metroviários fez uma manifestação em frente ao prédio. Não houve confusão. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu a licitação. Nós fazemos leilão na Bolsa, com absoluta transparência. Tivemos disputa entre um consórcio liderado pela Júlio Simões, empresa de logística do Brasil, e o metrô de Seul, que ofereceu quase 100% de ágio, mas perdeu. O concorrente que venceu pagou mais de R$500 bilhão para o Estado pela concessão. As 2 linhas serão entregues prontas pelo governo do estado. O custo das obras é de cerca de 13 bilhões de reais. O consórcio vai operar o sistema por 20 anos e vai receber R$ 1,73 por passageiro. Também vai poder explorar comercialmente as estações. A linha Lilás, cuja expansão deveria ter ficado pronta em 2015, vai ligar o Capão Redondo à Chácara Clabim. A Ouro, por monotrilho, vai ligar o aeroporto de Congonhas ao Morumbi e era uma promessa para 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. Nenhuma ainda está pronta por completo. O contrato deve se iniciar a operação entre julho e agosto. Nós temos aí 60 a 90 dias para assinar o contrato. Tem 120 dias para fazer o treinamento das equipes. Isso vai bater com a conclusão das estações. Nós devemos entregar nos próximos, até o final de junho, nesse semestre, mais 6 estações. A estação Higienópolis Mackenzie, da linha 4 Amarela do metrô, na região central de São Paulo, será aberta ao público na próxima terça-feira, 4 anos após a previsão inicial. A princípio, a operação será realizada diariamente em esquema de visita controlada das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. O horário integral será implantado a partir do dia 3 de fevereiro. A previsão é que 42 mil pessoas passem pela nova estação diariamente.
O metrô planeja entregar as demais estações da linha até o fim do ano. A próxima a ser inaugurada deve ser a estação Oscar Freire, prevista para março. Em pleno verão, o paulistano busca diversão abaixo de 0 grau. E por incrível que pareça, é possível visitar um bar de gelo e até brincar na neve neste calorão de São Paulo. Esqueça aquela roupa bem à vontade para ir num barzinho. Aqui é luva, casaco pesado e gorro. E também esqueça banquinhos de madeira na calçada. Aqui é poltrona de gelo no melhor estilo Game of Thrones. É muito gelado. O dedo tá até doendo. Mas será que bar é lugar de criança? Nesse aqui tem até escorregador, de gelo, é claro. Ai, é muito frio. A 10 graus abaixo de 0, não dá muito para ficar parado, não. E os garçons sabem bem disso. Bom somzinho para dar uma esquentada e ficar dançando. Mas, como diz o ditado, o povo vem para beber ou para conversar? Com a diferença de que aqui o copo dos drinks também é de gelo. Aí você tá num bar, você acha que só tem bebida alcoólica, eles também servem chocolate quente. Isso aqui tá bem quentinho, eu vou tomar rápido antes que ele vire um sorvete de chocolate. O bar de gelo fica no shopping Anália Franco. O passeio custa R$50 e o tempo de permanência é de meia hora. Aqui dentro da câmera são usadas 3 máquinas. As máquinas funcionam 24 horas para manter essa temperatura. E se depois do bar você quiser dar uma esticadinha no passeio, não tem problema. Eu, por exemplo, já estou aqui com o meu grande amigo, ele me trouxe aqui para as bandas dele, só que sem sair de São Paulo. O boneco é a estrela da atração que promete levar o visitante ao Alasca, com direito à guerrinha no gelo e muitas brincadeiras na neve de verdade, resultado de uma câmara fria que deixa o ambiente a 15 graus negativos. Conforme o tempo vai passando, a gente já sente os lábios congelarem, o nariz, as mãos, é bem frio. E vai pensando que é só a molecada que entra nessa batalha no gelo. Já escorreguei, já rolei, já joguei. Sua mão não tá congelando, não? Tá. Bem legal, divertido e é legal trazer o Alasca pro Brasil que não neva. Você prefere a areia da praia ou a neve? Neve. Por quê? Porque ela é mais geladinha. A brincadeira custa R$40 e fica no estacionamento de um supermercado na Vila Leopoldina. Com esse calorão que anda fazendo, uma friacazinha é até que bem-vinda. Frio, mas muito divertido. A experiência dura 20 minutinhos. Alguns até suportariam mais, só que para outros, tempo suficiente para tremer e bater o queixo. Mas já não tô aguentando mais. Já tá aguentando mais? Já deu. Falta muito para acabar? O bar de gelo no shopping Anália Franco funciona até o dia 25 de fevereiro, de segunda a sábado, do meio-dia às 10 horas da noite e aos domingos, da 1 hora da tarde às 9 horas da noite. E o Acasca Neve funciona até o final de fevereiro no estacionamento do Extra Anhanguera de segunda a sexta, de meio-dia até as 10 da noite e nos fins de semana das 10 da manhã às 10 da noite. Depois de viagem intensa ao Chile, o Papa Francisco chegou ontem ao Peru para uma visita oficial de 3 dias. Hoje ele se reuniu com comunidades indígenas da Amazônia peruana e condenou o descaso com a proteção do meio ambiente e dos índios. Francisco foi recebido pelo presidente peruano ontem à tarde. Na primeira aparição pública pelas ruas de Lima, um dos policiais da segurança papal caiu do cavalo. O Papa desceu do carro oficial para acompanhar o socorro ao ferido. Depois foi para a região de Puerto Maldonado, na região amazônica peruana, onde foi recebido com flores e um coral de curumins. Como no Chile, Francisco participou de uma missa com 3.500 representantes dos povos indígenas da região e criticou o descaso com a proteção dos índios e o acesso precário deles à terra. Francisco também condenou a falta de políticas públicas de proteção do meio ambiente. Nos Estados Unidos, há menos de 24 horas para a paralisação dos serviços públicos por falta de orçamento, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estende os pagamentos ao funcionalismo até 16 de fevereiro. Desde outubro, o governo Trump tenta um acordo no Congresso para o orçamento deste ano. O prazo termina à meia-noite de hoje.
Mas a Câmara de Representantes aprovou de madrugada mais uma proposta emergencial que impede a paralisação dos serviços públicos e estende o prazo até o dia 16 de fevereiro. Para entrar em vigor, a proposta precisa passar também pelo Senado até a meia-noite de hoje. Choveu forte hoje em algumas regiões de São Paulo. Boa parte da Zona Leste, por exemplo, entrou em estado de atenção para alagamentos. E as pancadas de chuva devem acontecer também durante a madrugada. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Mariana Armentano. O calor diminui um pouquinho nesse sábado, mas logo volta a esquentar. Mas teremos chuvas previstas por todo o final de semana, já a partir dessa madrugada, viu? Nesse sábado, teremos mínima de 20 e máxima tarde de 28 graus, com possibilidade até de chuvas fortes. Aí no domingo o dia fica com muita nebulosidade, ainda pode chover, mas a máxima volta para os 30 graus. E para começar a semana sem muitas mudanças, teremos calor de 31 graus e chuvas no finalzinho do dia. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Bom descanso, Gabriel. Tchau, Ju. Muito obrigado. Pois é, eu saio de férias hoje e volto no dia 14 de fevereiro. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até o mês que vem. Neste domingo, 10 para as 3 da tarde, a TV Gazeta transmite com exclusividade os jogos da Liga de Basquete Feminino. Assista agora, Todo Seu.